dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto para a sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível nas principais plataformas virtuais e nos nossos endereços eletrônicos, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast e as atualizações do nosso blog, então sempre vale a pena dar uma olhada no conteúdo que a gente produz por lá. É claro que você encontra o Talk to Biz no seu agregador de podcast predileto, seja Spotify, seja Deezer, seja Amazon Music. Digita lá Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. E também estamos no YouTube. Tem muita gente que gosta de ouvir música pelo YouTube, ouvir podcast, então a gente disponibiliza todos os episódios do Talk to Biz no nosso canal do YouTube. O canal se chama Talk to Biz mesmo, além de alguns videozinhos que a gente faz, vídeos de bastidores e alguns vídeos de entrevista que eu estou gravando e estou disponibilizando por lá. Por favor, assinem o canal do Talk to Biz no YouTube para acompanhar esse conteúdo em vídeo também. E hoje temos mais uma vez uma edição especial, aquela edição mensal do Talk to Biz Tech, onde a gente fala especificamente do mercado de tecnologia. Se é Talk to Biz Tech, vocês já sabem, tem que ter ele, nosso comentarista mor de tecnologia, o jornalista Renan Peixoto está mais uma vez aqui com a gente. Renan, seja muito bem-vindo. Meu grande amigo Bruno Garcia, muito obrigado. Mais uma vez aí, né, Garcia? Batendo ponto aqui no nosso grande programa mensal aqui. Além, é claro, do nosso Talk to Biz regular aí semanalmente. Com certeza, Renan Peixoto. Renan Peixoto, você que é um cara que acompanha aí todas as tendências, que acompanha. Hoje nós vamos falar de que exatamente? O evento mais aguardado do ano? Se bem que se eu disser isso, a galera vai dizer que a gente é fanboy, né? Não é o caso. Exatamente, não é o caso. Mas a galera vai dizer não, acho que a gente fanboy. Com certeza, sempre vai ter um reclamar. A gente vai falar sobre o que a gente já tinha, né? Deixou o gancho no último programa do mês passado. É verdade, né? Na verdade nem é surpresa, né? Porque você já tinha dito qual seria o tema do próximo episódio. Deixamos o gancho lá. É verdade. Que era, já estávamos ali esperando aí o lançamento do iOS 15, né? Sempre um grande evento que a gente acompanha aqui e a gente vai falar sobre ele hoje, algumas novidades, o que a gente achou legal, o que a gente não achou, né? Sim. E aí vamos destrinchar aqui alguns pontos aí sobre o iOS 15. iOS 15 e os lançamentos, né? Porque sempre novos iPhone 13 aí despontando. Teve também iPad, nova versão do Apple Watch. E o que mais que teve, Renan Peixoto? Teve bastante lançamento de hardware, principalmente destaque para o iPhone 13, que a gente sabe é o principal produto hoje da Apple. O principal faturamento. Eu tenho até anotado aqui, a Apple teve, olha só, números recentes, hein, Renan Peixoto? A Apple teve aí de faturamento bruto, segundo trimestre de 2021, 81,4 bilhões de faturamento. Isso é 36% a mais do que o segundo trimestre do ano passado, 2020. Bom, em torno aí de quase 40 bilhões, ou seja, mais ou menos metade dessas vendas, ou um pouquinho mais de 50%, é tudo de iPhone. E aí, obviamente, já tem outras linhas, tem o Apple Watch, que também, deixa eu ver aqui, Apple Watch responde por 7,8 bilhões, serviços digitais da Apple, tá aí a briga entre a Apple e a Epic, que não terminou, mas só a faixa de receitas digitais aí responde por 16,9 bilhões. Quer dizer, você já tem aí uma fatia considerável do faturamento, que me parece estar entre os iPhones, serviços digitais e, em terceiro lugar, Apple Watch. Esses números aqui não estão completos, então eu não posso dar certeza se é realmente esse o ranking. Mas eu acho difícil que iPad e linha Mac venda mais do que esses produtos. Até porque isso se mostra claramente nos lançamentos que eles fazem, né? Se iPad vendesse tanto quanto o iPhone, certamente eles teriam um novo modelo todo ano. E não é o que eles fazem. Mas
Vamos lá, suas impressões primeiro, Renan Peixoto. O que você viu aí nesse lançamento que fez os seus olhinhos brilharem? Brasileiros precisam de boas notícias. A gente está vivendo um momento muito difícil. Aqui no Brasil você não tem boa notícia nunca. É só apunhalada, só apunhalada, só apunhalada. Tivemos alguma boa notícia nesse lançamento? Assim, eu acho... Cara, eu sendo franco, assim, acho que eu gostei mais do iPad. Eu acho que, como a gente estava conversando aqui antes de gravar, né? O iPad é um produto muito legal porque ele, ao contrário do iPhone, ele tem um tempo de vida útil muito maior, né? Então a gente fala aí de iPhone, você tem um tempo médio aí de 2, 3 anos, dependendo aí. Se você comprei um do ano, por exemplo, comprei o 12, né? Agora aqui, a gente está saindo do 13 agora, mas a pessoa comprou o 12, pode ter certeza que ele vai ficar uns 3 anos bem tranquilo com relação a isso. Mas o iPad ele já é uma coisa que dura bem mais, ele tem uma durabilidade maior. Então acho que o iPad, eles tiveram... E foi até diferente, porque geralmente eles têm, nos últimos anos, eles têm feito alguns lançamentos em separado, né? Dos iPads, e esse ano eles resolveram fazer tudo no mesmo evento. O iPhone 13, cara, tem algumas diferenças de câmera, como sempre. A grande maior diferença são as câmeras, questões de hardware e tudo mais. E assim, realmente uma coisa que eu vi, saiu recentemente uma informação de que realmente, né, a Apple cumpriu aí uma coisa que é a questão da bateria, né? Assim, a bateria do 13 Pro e do 13 Pro Max são para mais de 8 horas, né? 8 horas, o Pro 8 horas e alguma coisa, e o Pro Max chega a 9 horas de duração de bateria. Então, assim, é um número para iPhone, né? Muito, cara, fora, assim, do escopo. Tanto, por exemplo, o iPhone SE da segunda geração, que foi lançado ano passado, a durabilidade de bateria dele é de 3 horas e meia. Isso com uso contínuo, né? Então, realmente, comparado, é um número muito pequeno se comparado ao 13. Então, acho que o iPhone, ele teve esse lançamento com... A gente estava conversando aqui antes de gravar, né? O X, que ele teve toda aquela mudança da tela inteira, do Face, de ver aqui a questão pela FaceTime. Pela face. Face ID. FaceTime. Tentando lembrar, tava com FaceTime na cabeça também. Exatamente. E aí o Face ID. Transmissão, outra coisa. E aí, isso foi obviamente um celular com novidade, mas meio que um beta. E aí acho que chegou no 12, eles conseguiram deixar ele bem mais redondinho. E daqui pra frente agora eles vão tentar, de repente, diminuir esse Note, né? Como a gente já conversou em alguns programas atrás. Assim, de questão de hardware, pelo menos eu não imagino nada muito, muito diferente nos próximos anos. Assim, hoje até estava ouvindo um podcast do pessoal comentando que assim, eles não veem, por exemplo, um lançamento de um iPhone igual esses Galaxy Fold, né, com tela dupla e tal. Eu também sou meio cético com relação a isso. Acho que eu também acho que não vai rolar. Acontecer. Também acho que não. Se rolar, vai ser muito no futuro, nada para agora, né? Não, acho que assim, teria que, assim, a Apple, nesse ponto, eles assim, para eles lançarem alguma coisa, eles têm que ter a certeza que aquilo vai funcionar muito bem. E a gente já viu que na primeira versão do Galaxy Fold, né, já foi totalmente por terra. Talvez, eu sei, com o tempo, né, com alguns anos aí, talvez uns 3 anos aí, a coisa vai se estabilizar e consigam fazer um celular com uma questão bem mais estável, né? Uma questão que evite, porque ainda o celular ainda é um produto muito fácil de quebrar, né? É uma coisa muito suscetível a quedas e tal. Claro que não é igual aos primeiros iPhone, que caía, dependendo, se ele caísse assim de 30 centímetros, ele já rachava a tela. Hoje porque tinha aquela carcaça de vidro, né? Aquilo era um inferno. Ainda tem, né? Acho que o vidro, mas assim, o vidro temperado, é uma outra situação. Um negócio também mais resistente. Um pouco melhor, mais resistente, né? Então, assim, de hardware, você tem pouquíssimas mudanças, né? Só aquelas melhorias incrementais, que é o que... Chip cada vez vai, Não, claro, que assim, câmera, cada vez mais que... Câmera, né? Acho que também leva-se em conta a bateria. Acho que foi um ponto extremamente positivo, vendo que essa é uma reclamação antiga dos iPhones, né? Questão de bateria. Então acho que, começaram agora realmente a deixar um aparelho muito mais redondo.
Tanto que, porra, você vê os preços assim agora, eles estão lá na... Porra, era uma improvável, né? Você vê um iPhone de quase $1.000. Então, assim, né, isso era uma coisa muito improvável. Então, hoje, né, você já tem... Até porque tem... Eles entraram nessa de fazer vários tamanhos, assim. Acho que nessas horas do Steve Jobs se remexe no caixão. Mas, assim, isso é muito uma cara, pra mim, é uma cara muito de acionista. Aquela coisa de acionista, fazer uma pressão. O Android tem, os outros têm e tal. Então, eu acho que é uma coisa muito de acionista mesmo. Não, e vende, assim, né, cara? E vende, né? Vende. Eu sou vende, muito né? a favor... Eu sou muito a favor de ter 3 tamanhos, né? Cara, um mini, quem gosta de um celular menor e tal, bota um mini, um tamanho normal e um tamanho maior. Geralmente, quem gosta, até para uma pessoa que às vezes não enxerga bem e tal, eu acho que 3 tamanhos são os ideais, assim. Mas agora ele tem o Pro, mas o Pro Max já é um pouquinho diferente, né? Entendeu? Então, assim... eu acho também que tem tá muito extensa, assim, essa linha, não sei. Entendeu? Acho que não 3 precisava tamanhos tudo seria o isso, ideal, assim. Eu acho que foi no 10, né, que eles fizeram o XS, XR. Isso, então, ali eu acho que era uma coisa, mas aí com o tempo ele vem assim, questão de acionista, faz uma pressão, provavelmente, tudo mais, e eles acabam lançando com outros tamanhos, né? O Mini fez sucesso, do contrário, eles não teriam mantido na nova linha, quer dizer, aparentemente fez sucesso, né? A gente não tem, a Apple não divulga, assim, esses números em vendas, ela divulga só os dados mais gerais, assim. Então, mas aparentemente, se o Mini não tivesse feito sucesso, eles não teriam mantido na linha ali, na nova linha. Basicamente, a nova linha repete todos os ingredientes da linha anterior. Basicamente, o que a gente tem são os upgrades que a gente vê todo ano, as melhorias incrementais. Faz sentido porque a Apple conseguiu revitalizar as vendas do iPhone. Não pode esquecer aí que a linha X, não é que você chamou de beta aí, de protótipo, mas não é bem um protótipo, porque é protótipo que eles botaram na rua, né? E lançaram. O negócio é que o público protótipo eu digo assim, o público viu, não gostou, por questão da tela e tal, e assim, é uma coisa que você vê, pega do X até o 12, por exemplo, ele já teve uma que eu digo assim, saiu de um beta, entre aspas, apesar de ser lançado, mas ele foi sendo polido, né? Tipo, era um lançamento totalmente diferente. A gente tinha, enquanto o 8, ele ainda tinha aquela tela com borda e tudo mais. Já a partir do X, ele já começou a ter a tela toda, tinha um Note e tal. Sim. Então, assim, acho que foi uma coisa. Tanto que tem muita gente que reclama do X, né? Nem comprou, deixou de. Não gostou justamente. Acho que ele foi quando eu digo protótipo, né? Aquela coisa assim, lançamento para ver o mercado. Eles foram aprimorando, né, com o tempo. Isso, exatamente. Porque, na verdade, muita gente não comprou mesmo. E se a gente pegar aí 2017 para 2018, foi quando teve uma época, uma ocasião até que o Tim Cook deu uma declaração que as vendas do iPhone não estavam retraindo, mas estavam meio que estagnadas. Isso estava assustando, deu uma queda, até uma desvalorizada nas ações da Apple naquele período. E, na verdade, não só as do iPhone. Eu peguei aqui uma pesquisa de 2019 da Strategy Analytics, e ela fez uma pesquisa sobre substituição de smartphones e dinâmica das marcas nos Estados Unidos. O tempo antes de 2017, lá nos Estados Unidos, não estou falando do mercado brasileiro, falando do mercado sul-americano. A média de vida de um aparelho com o usuário é de 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, a galera ia lá. Então, o cara comprou o 12, não compra o 13, mas compra o 14. Seria essa, mais ou menos, a jogada. E não só falando de iPhone, falando de todos os principais fabricantes. E aí, de 2017 para cá, essa média tinha subido para quase 3 anos. Isso começou a assustar um pouquinho a galera. Foi na época justamente da linha X, mas a Apple não foi a única atingida por isso, que parece que o consumidor começou a perceber que não havia muita motivação para ele trocar de aparelho. Afinal de contas, se você comprou o 12 no ano passado, qual é a motivação hoje para você comprar o 13? Muito pouca, né? Porque, na verdade, você tem só os increases ali técnicos, mas você não tem nada que você diz, meu Deus, justifica você abrir mão do seu e fazer um investimento parcial ali, de repente vender o seu para comprar um totalmente novo que eles acabaram de lançar. E acho que o mercado todo sentiu um pouquinho desse impacto, né? Então, quando a Apple conseguiu recuperar as vendas, a gente já falou isso aqui, né? As vendas do iPhone representam aí o principal
bolo do faturamento da Apple, né, a principal fatia do faturamento da Apple. Quando eles lançaram o 12, a coisa eles acertaram em cheio ali na fórmula e o aparelho foi um sucesso. Então acho que é natural que o 13 repita esse exato formatinho, a mesma receita ali do bolo, justamente para não deixar a peteca cair, porque, é claro, eles têm um medo. Se a gente parar para pensar, Renan, acho que vale até um episódio sobre isso. Você falou aí dos dobráveis da Samsung, e eu lembro que acho que foi um dos primeiros episódios que eu fiz do Talk to Biz, ainda se chamava Business Drop, lá em 2019. Foi, acho que, episódio número 4 ou 5, que eu falei sobre a Samsung estar lançando o Fold. E a gente não tem, há anos que a gente não tem nenhuma grande inovação no mercado de smartphones. Então as pessoas estão ficando mais tempo com o aparelho, na verdade, porque os aparelhos já são muito potentes e o increase que eles trazem no aparelho não é algo que dobra a capacidade ou que muda substancialmente a capacidade desses aparelhos. E aí o camarada tá ficando... Isso sim, se falar 3 anos no mercado norte-americano, quantos anos no mercado brasileiro, um mercado emergente como o nosso, quantos anos um aparelho fica na mão de um usuário? Possivelmente até quebrar. Ou quase até quebrar. Assim, no meu caso, por exemplo, eu quando comprei migrei, saí do iPhone para ir para Apple, né? Eu comprei a primeira versão do SE, né? Que eu achei que era o mais interessante, era um tamanho pequeno, eu sempre me incomodei muito com um tamanho muito grande. Infelizmente agora a vista já me pede que seja às vezes uma tela maior. Eu também. Mas eu fiquei com, ele 2 anos e meio. O que me fez mudar foi principalmente a tela. E assim, isso são dois fatores interessantes. Questão, eu quando mudei pro esse SE segunda geração, era nítido a questão do processador para você abrir, para você fazer algumas coisas, assim, era nítido, assim, você pega de diferença quando você pega, assim, por exemplo, eu tenho certeza, se eu pegar hoje o meu aqui e for abrir um 12, ele vai sentir uma diferença gritante de abertura, de coisa e tudo mais. Você não percebe, talvez, isso no dia a dia, né? Mas quando você pega um aparelho mais novo, isso fica perceptível na hora, assim, na hora. E tem uma coisa que é muito interessante da Apple, que também, isso daí é uma coisa que joga a favor e contra. Os aparelhos, por exemplo, a gente vai começar a falar do iOS 15 e você vê, ele foi lançado para iPhones, tipo, o SE de primeira geração, que é o 6S, ou seja, o 6S que foi lançado, não lembro quando. Acho que em 2014 ou 2015, Renan, por aí. Por aí. Então, assim, você tá falando de um celular que tá, tipo assim, você pensa isso vendo no Android? Nunca. Tirando, de repente, um Pixel, algum que seja um pouco mais puro, assim, isso falando no nível Google. Se você vai para alguma, já vai para Motorola, já vai para Samsung, esquece. 2 anos e olha lá. Assim, acabou o certo. E olha lá, entendeu? Então, assim, agora você tá falando de um iPhone que você comprou, vamos chutar aí, 2015, e o cara ainda tá recebendo atualização. Então, assim... Sim. É o que eu falo, é uma coisa boa, porque, pro cara que tá comprando, ele sempre vai ter as atualizações. Óbvio, não vai ter todas as funções, porque o chip, o processador já não aguenta tudo e tudo mais. Claro, por exemplo, essa iOS 15 agora, algumas funções abaixo do 8 já é quase nada. Tem umas ou poucas funções, assim, pro 12 e 13, né, que são pouquíssimas, assim, algumas questões. A grande maioria dos iPhones acima do X já pega grande parte aí das novidades. Mas assim, você tá falando de uma atualização que durou aí, cara, vamos chutar aí por baixo, 6 anos. Sim. Então assim, isso é uma coisa muito interessante de se ver. É uma coisa que eu falei, joga contra, porque o consumidor vê nisso, um celular que ele é de uma durabilidade maior, mas ao mesmo tempo também, ainda mais a gente viu também as questões teve um escândalo da questão da bateria, isso daí aconteceu em 2019, foi aquela confusão toda e tal, então, ou seja, é uma coisa que também a Apple ficou ali sambando ali, né, para agradar e ver, peraí, não é bem assim, né, vamos ver aqui e tal. Então isso daí foi um ponto muito interessante de se levar em conta. Foi em 2019 também que eles tiraram, foi um período complicado ali para a Apple. E você teve também aquele movimento de retirar
carregador, não foi? Foi em 2019 isso. Não, acho que foi ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado porque foi quando eu comprei o meu aparelho um pouco depois eles anunciaram. Eu falei, porra, ainda bem que o meu veio com coisas... Porque assim, na verdade, não é que ele não venha com carregador. Isso daí acho que também foi mal explicado. Né? Ele vem com um cabo novo. Porque principalmente o que mais quebra é o cabo, realmente. O cabo, ele não tem assim, no meu caso aqui, ele, cara... tá aqui um ano comigo, não tá me dando problema. Mas assim, ele não vem com aquela pecinha do carregador, né? Porque assim, aquilo dali é muito improvável de quebrar. A não ser que realmente quebre a peça e tal. Mas assim, o cabo ele vem junto. Então achei uma coisa que ficou um pouco mal explicada, né? O cabo vem, mas não vem aquela peça, que é uma peça que, cara, realmente ela é muito improvável de quebrar. Ela tem uma durabilidade muito maior do que o cabo. O cabo, se ele quebra, porque, pô, você tá dobrando, toda hora, não sei o quê. Tanto que até tem alguns locais que vendem um negocinho pra você botar na ponta dele. Vendia muito, né? Agora eu não sei como é que tá isso. Pra você evitar que ele quebrasse, que era um cabo mais sensível, né? Agora acho que ele já não é tão mais sensível assim. E a questão dos fones, eu acho que o dos fones foi eu entendi talvez pela estratégia, tipo, porra, agora você tem os iPhones Pro, que, né, porra, é como tudo, né, que tem um meme que é engraçado, né, que tipo, é a canequinha da Apple, né, ela custa 500, a alça, né, ela custa 200 e a cola custa 100, né, é mais ou menos isso que eles usam ali, esse tipo de meme aí, nesse sentido. Não, mas eu tô falando isso porque também foi uma maneira deles tentarem, pelo menos naquele período, se as vendas estavam em baixa, não é nada, você tira o fone e tira uma pecinha dali, óbvio que o maior valor do iPhone não tá na tomadinha, no plug exatamente. Que vai na tomada, mas... é uma economia, pensa essa economia em milhões de aparelhos produzidos, isso é uma baita economia, você aumentou ali um pouquinho a margem dos produtos, né? Sim. A galera, na época eles falaram que a coisa era de meio ambiente, né, sustentabilidade, eles vieram com uma historinha bem esfarrapada assim, mas na verdade acho que é meio que um consenso, é uma matéria até da Exame na época, isso mesmo, foi ano passado, eu viajei aqui, nesse período que a gente tá de pandemia e ainda meio que saindo da pandemia, mas sem sair, a gente fica meio perdido no tempo. Realmente foi ano passado. E isso como uma estratégia, foi visto mais como uma estratégia para tentar melhorar um pouquinho a margem ali do aparelho. Você ganha um dinheiro a mais vendendo a mesma coisa, ou vendendo até um pouquinho menos, mas você resolve uma parte do problema. Agora, eu acho que vale um outro programa para a gente falar sobre o ciclo de vida desses produtos e falar sobre inovação, cara, porque eu não sei se você tem essa percepção, em que momento um telefone celular vai ter um ciclo de vida igual ao de um notebook? Hoje em dia a gente compra um notebook e você fica quanto tempo com ele? Pelo menos 5 anos. 3, 4 anos. Se você for um cara mais abastado, 3, 4 anos, 2 anos. Se o cara é muito abastado, você fica 2 anos com o notebook. Mas é improvável que você compre um notebook. Se você comprar um notebook hoje, não precisa ser um notebook top de linha de 15, 20 mil reais. Não, mas você vai comprar um bom notebook hoje, notebook para trabalho, para uso do dia a dia, ali. É improvável que ele esteja defasado em menos de 3, 4 anos. Ele vai ter aí uma vida útil. E se a gente pensar que a gente muitas vezes trabalha com computadores nas empresas por aí, computadores de 10, 15 anos atrás, quer dizer, você tem uma vida útil aí de um notebook ou de um computador de maneira geral, quase que de um automóvel, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, estou falando do cenário brasileiro. Onde é que eu estou querendo chegar, Renan Peixoto? Você já vai me entender. Os telefones hoje se parecem cada vez mais com computadores. Eles são mini centrais ali de recursos diversos. E o ritmo que a indústria impôs para si mesma foi esse ritmo de lançamentos anuais. Mas será que o camarada vai conseguir manter, ou por quanto tempo ele vai conseguir manter o interesse do público com lançamentos anuais, sendo que esse produto não vai estar defasado em 1 ano? Tampouco em 2, tampouco em 3 anos. Talvez de 3 a 4 anos ele comece a ficar realmente defasado, assim, das coisas. Principalmente quando você fala de um ecossistema como o da Apple. A gente já falou sobre isso aqui, em termos de ecossistema, não tem para ninguém, a Apple é a melhor. Não por acaso você citou aí do range de atualização que ela dá
para o novo iOS, que vai até modelos bem mais antigos. Mas eu me pergunto o que eles vão fazer, ou eles vão virar modelo de assinatura, e aí você seria uma potencial saída, porque até quando você vai conseguir ter esse fôlego de lançar, ou a coisa vai ficar tão barata, que não vai fazer diferença? É mais barato um iPhone hoje top de linha do que um notebook? Acho que até vale, a comparação está quase no mesmo preço, né? Um notebook bom com certeza. nos Estados Unidos você compraria por $1.100. E um iPhone Pro tá o quê? 1.100, não é isso? Ou 1.099? Não, acho que é 999, se eu não me engano. Não, mas se for aquele assim. Pro Max, eu acho que passa de 1.000 um pouquinho, não? Acho que passa um pouco de 1.000, esse último deve passar. Então, assim, cara, mas assim, é interessante, mas aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta, né? Acho que o notebook, por mais que seja dia a dia, você não tem uma movimentação. Tanto que é o seguinte, acho que uma das coisas que... Ser uma movimentação. Seguinte, outra coisa que é interessante, por exemplo, você fala aí de próprio Mac, o sistema operacional deles também, tipo, cara, cada vez está atualizando mais, e os mais antigos ele está sempre atualizando, tudo mais. Assim como hoje a gente viu como aconteceu com o Windows. Depois que a gente teve aí essa mudança de CEO, saiu o trágico Steve Ballmer, entrou Steya Nadella, se eu não me engano, posso estar enganado. Nadella. Esqueci Nadella, o primeiro nome também, mas o sobrenome é Nadella. E aí mudou-se totalmente a questão de serviço da Microsoft, né? Então, assim, a gente ficou com o iPhone, o Windows 10, um bom tempo. A gente está mudando agora esse ano que vai ter o lançamento do Windows 11. Né? Então, assim, isso você faz também um notebook, porque assim, ele não perde. A questão toda é essa. O notebook vai perder para alguns serviços, ou seja, ele vai usar um pacote Adobe, ele quer editar um vídeo, uma coisa muito mais nichada. Quando a gente fala de um celular, ele é menos nichado, ele está falando de um todo, né? Que sistema operacional vai dar uma travada, vai ter uma diferença. Ali, quando a gente fala de notebook, a gente fala uma coisa muito nichada. Então, assim, cara, se eu tenho um notebook que eu uso, sei lá, para ver só um filme, fazer uma digitação, escrever algumas coisas, fazer uma gravação aqui e tal, cara, esse notebook vai durar aí fácil. Se você comprar um notebook bom, né, não precisa ser um top de linha nem nada, mas como a gente falou, na casa aí de uns 3.000, 4.000, cara, esse notebook vai durar aí facilmente aí uns 5 anos por baixo. Falo pelo meu notebook que eu comprei em 2015, ele só hoje está um pouco mais justamente por isso. Meu sobrinho queria, porque ele queria fazer ele está trabalhando com design e tal, e ele queria lá, assim, como o meu tinha uma placa de vídeo dedicada, foi um pouco melhor, mas assim, já não roda uma maravilha, né? Ele sabe que tem limitações, é um pouco mais lento. Então acho que dependendo do que for, uma coisa muito nichada que faz a pessoa trocar. Fora isso, ele vai ter um tempo de vida útil muito. Agora que a gente vai ver, por exemplo, as pessoas talvez trocando, porque realmente um Windows 11 vai solicitar mais de poder de processamento, de memória RAM, papapá. Tem um lance aí, Renan, que o Windows 11 exigiria um determinado recurso na placa-mãe, que muitas placas não têm. Não sei se você viu isso. A gente acabou não gravando sobre o Windows 11, né? Mas acho que tem uma coisa isso aí pode ser um gargalo aí pra galera atualizar mais rápido, né? Tava todo mundo todo assanhado pra atualizar pro Windows 11, e aí, mas óbvio que tinha uma traquinagem no meio, não, porém, não todo mundo, né? Você tem uma determinada, eu esqueci o que era agora, enfim, não vamos fugir também do tema. Mas acho que era alguma coisa... Mas assim, eu acho que tem essa diferença. Esse debate é muito interessante, né? Assim, o que é um notebook para um celular? O celular é, infelizmente, uma coisa que você usa, cara, o dia inteiro, né? O notebook talvez nem tanto. Por mais que você use, por exemplo, trabalhando, por exemplo, no meu caso, eu hoje uso um notebook que eu tenho aqui trabalhando o dia todo, mas assim, eu uso para trabalho, para sabe, ver questão de planilha, de e-mail e tal, um monte de coisa. E uma coisa que, tipo assim, não interfere. Acho que ele nem tem, com certeza não tem uma placa de vídeo dedicada aqui. Isso não me atrapalha em nada. Ele serve pro meu propósito do dia a dia, ele serve muito bem. Não precisaria trocar. Agora, num celular, sim, por exemplo, eu antigamente gostava muito de ter, porque, usava para jogo e tal. Eu acho que agora isso, assim, agora no celular é muito diferente, mas só para não destoar muito, assim, do nosso caminho. Bom, vamos lá. Vamos seguindo, e acho que agora bacana a gente entrar aqui num ponto primordial aqui da nossa conversa, é justamente o iOS 15.
um dos grandes lançamentos aí. A grande estrela. Talvez, eu não vou dizer que a grande estrela, acho que a grande estrela talvez tenha sido mais o iPhone. Mas assim, é uma coisa que leva atenção, porque aquilo também, né? Outro ponto que a gente tem que dar o braço a torcer cara, ele saiu, teve um evento numa segunda, não foi na terça, dia 14, eles lançaram, falaram, e ele foi liberado na semana seguinte. Cara, se você pensar isso em nível Android, eu particularmente não sei tão bem como está isso hoje, mas eu imagino que ainda esteja muito ainda ligado a uma questão de meses, pelo menos, de lançarem essa versão. Vamos pegar aí o Android 12, né? Eu posso estar um pouco enganado. Porque você próprio levantou essa... Não, você próprio tinha levantado essa bola, porque o Android, você fala de um ecossistema de fabricantes muito maior, né? Muito mais complexo. Os caras, por mais que queiram, não vão conseguir nunca dar essa... Exatamente. Não, e também tem aquilo, aí o que a gente fala aqui, né? Por exemplo, a Samsung tem um potencial de um celular muito bom. Cara, é excelente, assim, você fala de câmera, também ele não fica atrás em nada. Mas é aquilo, cara, só que a diferença é essa, enquanto eu vou comprar um iPhone 13 agora, e vou ter um suporte para ele legal, tranquilo, por uns 3, 4 anos, assim, sem pensar em querer trocar, 2 anos o celular do Android já tá, tipo assim, existe nível de atualização. Ele pode até ser atualizado, mas assim, enquanto o top de linha do ano vai ser atualizado bem mais rápido, esse já vai levar, tipo, enquanto um top vai levar, sei lá, talvez 6 meses, 4 meses para ser atualizado, esse daí, que você comprou 2 anos atrás, já vai levar mais tempo ainda. Se é que vai ganhar a atualização, né? Eu realmente nem vou afirmar, porque eu não tô tão por dentro dessas questões de atualização. Mas assim, isso era um histórico que já vem de muito tempo. Então, assim, o iOS 15, esse ano ainda levou mais um tempo. Eu lembro que, se eu não me engano, o iOS 14, ele foi lançado no dia da apresentação. Ele já tinha a versão master, acho que no dia seguinte você já estava baixando. Esse ano ainda levou mais um tempinho para acertar. Uma versão muito estável, né, muito estável. Eu, cara, já baixei aqui, já tô testando e, cara, achei muito boa. E assim, pra mim foi muito estranho, porque eu lembro que assim que eu entrei na Apple, eu entrei com a pior versão de todas, que foi a versão do 11. Uma versão que tem o problema toda a vida. Porra, lembro que eu tive um problema sério com o som, eu queria botar o som, uma hora o som sumia do nada, até que eu comecei a entender que aquilo era um problema da versão. Eu falei, cara, em algum momento eles vão corrigir. E aí eu desencanei. Falei, bem, aí realmente depois corrigiu, ficou tudo certo. E as outras atualizações, óbvio, não vieram nem com metade desse tipo de problema. Então, assim, essa é uma versão muito... eu curti muito. Tô vendo aqui a questão das notificações. Acho que o grande questão, assim, desse iOS 15 foram as notificações. Eles têm por um grande ponto, né, que eles trabalharam. Então, assim, gostei. Eu ainda tô sentindo um pouco de falta de quando você joga ele para a esquerda, você ter ali o ver, né, para você ver a mensagem toda e responder até por ali. Isso eu ainda não vi. Você consegue ver a notificação ali toda, mas você não consegue responder pela tela, por exemplo. Mas talvez isso seja uma coisa que possa ser aprimorada aí nas próximas atualizações aí ao longo do ano que ele vai ter. Mas aí são duas coisas que foram interessantes, né? Um é o resumo. Eu achei até legal para alguns aplicativos, que você escolhe, ou seja, você tem uma opção de você... O próprio iPhone mesmo, ele vai te sugerindo alguns ali para entrar no resumo ou não. O que é o resumo, né? Ou seja, você bota alguns horários do dia, que naqueles horários os aplicativos específicos eles vão ter um resumo de notificações, para não ficar toda hora entrando ali. Então, assim, tem algumas coisas que, por exemplo, um aplicativo diz assim, de notícias do G1. G1, ele entra notificações ao longo do dia, geralmente... Pelo menos, às vezes, eu olho aqui, 8, 9 notificações. Então, isso daí, de repente, você botar num agregado, eu achei ótimo. Eu falei, pô, me agrega aqui, boto, de repente, um outro aplicativo que dá menos atualizações, me gera mais, algo mais urgente, que me dá uma na hora, sim. E os outros você vai separando. Eu achei a coisa legal. Você não precisa botar todos, você escolhe quais você quer ou não. Tem algum, por exemplo, eu não botei o WhatsApp. O WhatsApp, para mim, eu recebo toda hora, quero ver as notificações, então eu deixo ali. Mas você tem alguns que você escolhe. E um dos mais falados aí foi o modo foco, que é o antigo, aquele não perturbe, né? Que eles aprimoraram. Então agora, eu, por exemplo, fiz um de trabalho. Então, de trabalho, só algumas coisas ali entram.
não sou perturbado durante esse horário. Ainda, nesse caso do foco, ainda assim, as notificações e resumo funcionam no horário que eu estabeleci, mas ele não me perturba durante isso, e eu boto no horário, né? Tipo, ele tem horário, eu trabalho aqui de 9 às 6, durante esse horário eu quase não recebo notificações, a não ser algumas coisas ali que eu escolhi. Eu achei bem interessante o modo foco. Você tem, no meu caso, eu fiz um perfil de trabalho, mas você pode ter perfil de sono, perfil de, sei lá, corrida, qualquer coisa que você possa criar. Você tem um perfil também personalizado. Então isso eu achei muito legal. As notificações ficaram maiores também, agora você vê, a notificação antigamente era um pouco mais menorzinha, né? Você puxava, precisava para dar a abertura, agora ela já é maior, ela te dá basicamente na notificação quase a mensagem toda. Isso eu achei bem legal também. Tem essas questões aí, algumas outros pormenores, né? Por exemplo, para quem tem um fone o AirPod, né, Pro ou o Beats, né, tem o tal do som espacial, que eles chamam, né? Então, por exemplo, eu tava vendo aqui, eu até ouvi assim, tipo, que eu não tenho o coisa para ouvir, eu tenho o meu fone ainda aquele antigo com cabo. Mas assim, quando você abre, por exemplo, o Apple Music, ele tinha lá algumas opções para você ouvir, você tem uma diferença de um som que está mais ao fundo, você consegue perceber daquele som que está uma bateria de uma música, uma guitarra do som, ele tem uma questão, mas quando nesses AirPods ele faz uma diferença muito grande. Então se você vira a cabeça, parece que ele tá te direcionando, uma coisa assim, muito bizarra, assim, eu achei muito interessante. Uma coisa assim, técnica bem legal. Que esse som, não parece não, mas assim, te dá uma qualidade de som maior. Ainda mais legal. Agora também, que a Apple também tá com agora divulgando, né, criando séries, por exemplo, o Ted Lasso agora ganhou alguns Emmys e tal, melhor comédia e tudo mais. Eu comecei a ver também, cara, vi totalmente descrente e comecei a gostar muito, é uma série muito, muito bacana mesmo, mas acho que é bacana, assim, eles estarem conversando ali, tipo, o serviço, agora o som melhorando e tudo mais, eu achei bem legal. Não por acaso o faturamento deles, a fatia de serviços responde aí por uma parcela considerável aí, né? Praticamente 20% aí do faturamento da Apple vem de serviços, não necessariamente do streaming ali, porque tem outros serviços também, tem o Apple Music, tem a App Store como um todo, né? Mas você tem uma fatia considerável aí, então faz sentido que eles estejam investindo nisso. Uma coisa que eu achei também bem interessante do SharePlay, né, que eles voltaram com ele, que é tipo assim, eu, sei lá, vamos dizer assim, vou ver agora a série contigo, Garcia, e aí a gente compartilha e começa a ver junto. Você vê da sua casa, eu vejo da minha, e vê, tipo, eu vou pausar aqui porque eu vou no banheiro. Beleza, você pausa aí, ele pausa aqui. Tipo assim, uma coisa simples, mas acho que é bacaninha. Principalmente casais que gostam muito de ver essa coisa assim, você não viu a série comigo, e você viu sozinho. Não, agora você pode ver cada um da sua casa e tal. É uma coisinha boba, mas acho que para justamente isso que a gente está falando de serviços, né, já é uma coisa que entra ali junto. E deixa eu lembrar que os widgets, né, também agora, por exemplo, eles botaram, eu achei isso ótimo pra mim, o widget do e-mail, né, que você pode colocar, então ele agrega ali a tua caixa, eu já consigo ver por ali, na outra versão não tinha o widget de e-mail, agora tem, talvez isso daí futuramente vai vir, eu ainda acho que o widget não é tão bom, porque ele não é uma questão executável, por mais que você bote, ele faz uma leitura, quando você clica ele abre o aplicativo, então acho que nesse ponto o Android ele é bem superior. Mas é uma coisa que aí a gente tá evoluindo, né? E também assim, uma coisinha boba. A carteira, eu também achei agora já mudaram o nome de wallet para carteira, né? E a gente viu aí no último mês que também o Nubank lançou, por fim, a possibilidade de integração com o Apple Pay. Com o Apple Pay, eu botei assim, cara, eu achei fantástico, achei muito interessante, muito legal isso. Não tinha conhecido ainda e achei ótimo. Eles têm essa coisa de, lá fora, ele é muito mais completo. Então você tem chave de casa, chave de hotel. Talvez chave de hotel, dependendo do hotel aqui no Brasil, acho que ele até possa ter essa questão. Mas assim, ele é muito mais completo. E assim, aqui, talvez a gente tenha a questão de CNH, alguma coisa, identidade, que vem um pouco mais para frente, né? Vamos ver, acho que também seria muito interessante. Por exemplo, esse agora, o passaporte de vacinação do Connect SUS, tem lá, você tem a tua carteirinha ali, que você coloca ali de visualização, para você saber o número e tudo mais. Que legal, eu nem sabia disso.
Você pode botar carteirinha ali, não vai te mostrar ainda a questão de estar vacinado ou não, você vai ter que abrir o aplicativo, mas ele mostra a carteirinha ali com o número e tal. O Apple Pay tá ali também. Isso eu achei muito bacana. Eu espero futuramente que tenha realmente a questão de identidade. Então acho que seria bem legal a gente ver isso. Acho que é uma coisa que já está caminhando mesmo para isso. Outro dia eu descobri isso, eu nem estava muito por dentro. Carteira de trabalho agora é basicamente online, assim, só gera segunda via quando for extremamente necessário. Falei, porra, bacana isso. E assim, uma coisa que assim, eu vou falar, porque eu achava isso horrível, e voltou para essa versão nova, que eu achei muito bom, que quando você vai agora por exemplo, um alarme, né, antigamente tinha aquele número pequenininho, eu achava que um porre, porque você não conseguia às vezes botar direito, você tinha que digitar, sei lá, e agora ele voltou com aquele mostrador maior, que é muito mais fácil de você selecionar. Então assim, isso pra mim, eu vou falar porque, cara, eu adorei isso, assim, isso pra mim, porra, não parece, mas é uma parada simples, mas, nossa, é maravilhoso você ver aquele negócio recurso do iOS, segundo Renan Peixoto, o número do alarme que agora mostrador do alarme, que pra mim, alarme assim, está gigante. Tá gigante. Não, eu achei isso maravilhoso. E tem uma outra coisinha assim, que assim, são simples, mas, tipo, agora no Fotos, o Fotos deu uma melhoradinha também com algumas coisas, memórias, né? Ele tá fazendo um link, às vezes, com o Apple Music, e ele tem um botãozinho, cara, que de informações. Você clica ali, você vê de onde veio a foto, ele te mostra se foi um print, se foi do WhatsApp, se foi de outra questão, e se você tirou do seu aparelho ou de uma câmera, ele mostra qual foi a câmera usada, qual foram os recursos. Isso é uma coisa, acho que mais para fotógrafo, né? Alguém que de repente usa mais o iPhone numa questão mais de fotografia, assim. Mas, assim, são recursos bobos, mas, sei lá, acho que tem um quesinho bacana aí de você ter uma informação sobre isso. Renan Peixoto, muito bom o iOS. Vou baixar ele aqui essa noite para ver como é que fica. Eu ainda não. Ele até tentou baixar aqui, mas eu falei, não baixa agora não, que eu quero fazer outra coisa. E aí não deixei ele baixar. Mas eu vou baixar essa noite para atualizar aqui. E para a gente já caminhar para o final, Renan, o que você achou dos outros lançamentos de hardware? iPad mini, com aquela cara de iPad Pro mini, mas não é o Pro, mas é o mini, mas ficou muito bonito, né? Ficou bem interessante. E teve nova linha de Apple Watch também, né? A linha do Apple Watch, pelo que eu vi, ele não teve grande diferença, ele não veio com um novo sensor. Nos últimos 2 anos a gente teve a questão de batimento, depois de oxímetro. Ele provavelmente deve ter só melhorado questões de leitura e tudo mais, e a tela que basicamente eles enfatizaram ali a resistência da tela, né? Resistência e também a tela também, tipo, acho que ganhou um espaço de 2 milímetros, se eu não me engano. A tela ficou, tipo, igual mais ou menos a gente estava falando, de iPhone 8 para o X, quase a tela toda ali. Ele pegou um pouco mais, não vi grandes novidades. Claro que acho que teve uma integração maior, isso ajudou muito do Apple Watch no iPhone 15, no iOS 15 com o iPhone, né? Algumas questões ali de você poder, destravar pelo relógio, algumas questões de notificação, até o foco também funciona, o modo foco funciona no Apple Watch. Assim, eu gosto muito, apesar do Apple Watch, acho que a questão de saúde dele é um ponto, cara, fantástico. Acho que a gente já até falou também no outro programa sobre isso. Era o iPad, cara, apesar de tudo, ele talvez não ter tanto, tem questão de hardware, foto, papapá. Mas o que eu falei lá no início, eu acho que é bacana. O iPad ele é um produto muito legal, porque ele, como a gente estava num debate aqui, em relação a tempo de vida útil, ele é muito maior. Muito maior. Muito maior. Aí se aproxima assim, muito mais do ciclo de que seria um computador. Né? Sim, acho que ele entra nisso. Então, assim, isso eu acho muito, muito bom, cara. Assim, de todos ali, sempre que tem um iPad novo, alguma coisa assim, cara, eu acho muito bom, porque, cara, apesar de lançarem anualmente, que talvez, sinceramente, nem acho que seria o caso, diferente de um iPhone, né, e tudo mais, lançar um iPad não acho que seria tão necessário lançar todo ano. Porque justamente por isso, porque, cara, o modelo que a gente já tem hoje, ele é muito redondinho, ele é muito bom. Né? Eu acho até que nem é o caso de não lançar. Você fazer o upgrade de hardware, acho que é normal. Linha 2019, 2020, 2021... Você atualiza alguma coisa ali, bota um chip, você atualiza o hardware ali minimamente. Agora, lançar um novo produto, ao novo isso, ao novo aquilo, que se a gente parar para pensar, o fabricante hoje de notebook já faz essa atualização. Eles atualizam ali processador, atualizam algumas coisas, mas não necessariamente é uma linha nova. É só uma atualizada na linha anterior.
Basicamente a isso. Acer agora lançou aquele notebook gamer, o Nitro, que é uma atualização da linha do ano passado. Não é exatamente igual, mas também eles não trazem isso como um novo produto. Olha aqui, trouxendo aqui. Né? É simplesmente um upgrade ali no hardware, uma atualização do hardware. Porque é aquilo que a gente falou. Acho que o computador ele entra nisso porque é uma coisa muito nichada. Então, por exemplo, você falou, pegou um exemplo ótimo, gamer. Assim, cada vez os jogos, tipo, cara, já estão pedindo mais, mas então assim, ali faz um certo sentido você dar essa atualização, porque, cara, é uma coisa muito nichada. O cara, de repente, ele talvez não vá querer ter um celular top, mas porque ele vai querer investir no notebook. E aí é uma questão mal. Então, por exemplo, o cara que trabalha muito, mesmo assim, acho que até quem trabalha muito com gamer e com por exemplo, um hub de edição, acho que ele vai levar pelo menos aí no mínimo uns 2 anos para ele trocar, porque ele vai funcionar bem. Talvez de 2 anos, a coisa já comece a dar uma leve caída e tal, vai levar, mas já não vai ser tão rápido subir, né? Então, assim, uma questão ali de processamento, mas acho que ainda vai, né? Você ainda consegue. É a mesma coisa que a gente tá falando aqui do iPad. Eu acho que, cara, ele faz uma atualização, mas não tem esse apelo tão forte como o iPhone, como a gente falou, é uma coisa que tá sempre no teu bolso, você usa toda hora, você usa para aquilo. Mas aquilo, a gente volta naquele debate que a gente teve logo ali no início do programa. Renan Peixoto, muito bom. Sei que você está aí já de passagens compradas para o próximo voo para Miami, para já pegar seu iPhone 13. Então, por favor, considerações finais para a gente fechar com chave de ouro aí o nosso papo de hoje, falando sobre os lançamentos da Apple. Cara, eu achei bacana o lançamento do iPhone 13. Eu acho que ele trouxe algumas coisas de um aparelho, de um hardware extremamente estável, né? Acho que a gente comentou aqui do que era do X para o 13, o que aconteceu, quanto deixou esse aparelho muito mais redondo, como foi, e acho que ele agora chegou realmente no nível ali que talvez eles comecem agora a dar um pouco, ousarem outras coisas, porque você já deixou o aparelho muito mais redondo. O iOS 15, ele, cara, gostei muito assim das questões de notificação, acho que me surpreendeu positivamente, né? Tem uma outra coisa que também o pessoal falou muito e muita gente tá achando estranho, eu realmente não me incomodei, que foi com o Safari. Ele melhorou muitas coisas, só que algumas visualizações dele, por exemplo, a barra de endereço está embaixo, não está mais em cima. Você pode mudar, tá? Uhum. Mas ele nativamente ele agora está embaixo, né? Não me incomodou, sinceramente não me incomodou. Mas agora você pode... muitos anos, acho que desde que a internet, que a barra de endereço sempre em cima, né? De qualquer navegador. Então assim, meio que qualquer automático, ele vai ali no automático, né? Tipo, a pessoa vai no auto automático. Cara, realmente não me incomodou tanto. Mas você pode botar para cima e tudo mais, e ali quando você segura, você pode virar a guia ali na barra também, né? Você tipo, eu tô num site, eu mudo pro outro, ele já vira a guia, e a guia agora, que antigamente ela era toda agrupada, né? Agora ela tá em visualização inteira, então assim, você vê a guia toda ali, você só seleciona, fecha por ali, e a mudança, né, pro privado também, que ali você clica ali, ele aparece o número de abas que tem aberto, e depois ele vai pro privado, né? Acho que foi uma mudança assim. Tem muita gente ainda reclamando, mudando e tal. Eu, sinceramente, não me incomodou muito. Talvez, como você pode mudar, acho que as pessoas não vão sentir tanto isso assim. Agora, eu achei muito uma versão, cara, poucos problemas, né? Até vi recentemente que o Instagram, ele tava com um problema de som nos stories e tal, mas já corrigiram, saiu agora numa atualização esse final de semana. Então, assim, eu acho que, cara, ficou muito bom, assim, acho que a coisa ficou maior, ficou mais fácil de você enxergar. No geral, achei uma versão ótima, uma versão estável, baixem, podem testar sem medo, que com certeza o pior, né, daquela versão de 11, né, que é a versão do iOS 11 já ficou para trás, e realmente a gente não deve ter mais esse tipo de problema. São águas passadas, né, Peixoto? Exatamente. Muito bem, meu amigo Renan Peixoto, excelente episódio, fica aí já o gancho, a gente tem, na verdade, alguns assuntos, eu acho que nem tem tanto programa assim até o final do ano, né, mas a gente, tá prometido, acho que desde o início do ano a gente tá falando isso, um programa sobre privacidade, tá prometido agora também um programa falando sobre inovação no mercado de smartphones,
E a gente acabou não fazendo sobre o Windows 11, né? Porque a gente acabou perdendo o timing ali, a gente acabou fazendo um outro tópico e deixamos o Windows 11 de lado, mas, quem sabe a gente não possa voltar nesse assunto aí para falar. Até porque o lançamento oficial, pelo que eu vi, vai ser agora em outubro, né? Pois o que a gente viu foi aquele beta, versão meio que de beta, isso, versão de teste, e agora acho que é o lançamento oficial que acontece agora em outubro. Talvez a gente possa já entrar nesse campo, que é bacana, né? A gente falar de vários sistemas aí, e a gente teve que também, falou do lançamento do Google, né, do evento do Google, falamos do Android 12, né, então acho que também é bacana a gente falar sobre o Windows aí, que também é um grande marco, né, eu não lembro, teria que dar uma pesquisada assim rápida para ver quanto tempo ele ficou no mercado, chutaria dizer aí, pelo menos 8 anos, mais ou menos. Pelo menos uns por 7 aí, anos. Também chutaria no mínimo. Se não me falha a memória, posso até estar cometendo um erro aqui, mas se não me falha a memória, quando lançaram o 10, eu estava trabalhando no mundo do marketing. Então foi ali entre 2012 e 2013, por ali. Eu lembro do menino que trabalhava lá no setor de TI, ele queria atualizar, não sei o quê, então... mas, enfim, eu prefiro confirmar depois a data, mas deve ter por aí. Ciclo de vida de também acho. 7 a 8 anos, eu acho que é o quanto durou aí o Windows 10. Acho que vale a pena, sim. Vamos deixar na programação aí para fazer. E aí a gente fica com 3 programas prometidos aí. Até o final do ano sai tudo, né? Até o final do ano a gente faz todos eles, com toda certeza. É isso aí. Meu amigo Renan Peixoto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Talk to Biz Tech. Você que é o nosso comentarista mor de tecnologia. Renan Peixoto já está com o Uber na porta, porque daqui ele vai para Miami aguardar e dormir na porta da Apple para comprar o próximo iPhone. Na verdade, quando é que chegam nas lojas os próximos iPhones? Você sabe aí? Porque aqui no Brasil, no mesmo dia, aqui no Brasil, eles já tinham mudado dentro da loja, da site, né? Já tinham colocado o iPhone 13. Mas aí, assim, aí isso entra naquela questão que a gente falou no último programa, né? De chips. O que é? Já estão pedindo com tempo de espera de 6 semanas, né? Já entrou isso porque a gente já conversou sobre a questão de escassez de chips, nanocondutores, papapá. Sim. Então, assim, não vai no ver site. No site da Apple brasileira não tem data, tem disponibilidade em breve. Esse em breve, até o Natal, veremos, né? Até porque, com certeza... Porque normalmente já era para dezembro que chegava aqui, né? Vamos ver. Quem viver, verá. Quem viver, verá. Mas Renan Peixoto vai acampar lá na porta da Apple, então ele vai mudar o voo, não é mais para Miami, ele vai direto para o Vale do Silício, vai pegar Tim Cook pelo colarinho quando ele chegar no estacionamento para trabalhar de manhã. E aí, cadê o iPhone 13? Renan Peixoto. Infelizmente, o nosso ministro da Economia não me permite fazer algo com esse dólar galopante que estamos vendo. Não, mas teremos boas notícias, Renan. Se no Brasil tá difícil ter boas notícias, pelo menos no mundo da tecnologia, temos... Tá melhorando. Tá melhorando. Vê que o iPhone até baixou um pouquinho de preço, a gente nem falou disso. Baixou um pouquinho de preço aqui no Brasil. Mas isso é de lei, né? Isso é uma coisa também... Então, ele sempre dá uma leve baixada. Mas assim, em comparação com que eles tinham subido nos últimos anos, essa leve baixada não foi nada, né, cara? Foi uma coceguinha assim... porque é aquilo que a gente está conversando, né? Assim, acho que dólar alto, escassez de chips, escassez de nanocondutores e tudo mais. E Brasil, não vai, no pandemônio pandêmico da loucura bovina, aí é que, não tem como, né, o cara querer trabalhar um preço melhor aqui. Enfim, aquilo que eu já falou também, a galera continuou comprando, né? Então, enfim, se estão comprando, então para que baixar? Não faz sentido. Muito bem. Renan Peixoto, agradeço mais uma vez aí pela sua participação no nosso Talk to Biz Tech. Senhores, esse foi o nosso programa de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, vocês já sabem, me encontro aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Podem nos adicionar, mandem sugestões de tema, mandem o feedback de vocês. Tanto eu quanto o Renan Peixoto estamos aí disponíveis nas principais redes sociais. Falem com a gente e conversem, deem o seu feedback sincero
sobre o Talk to Biz Tech. É sempre muito positiva e muito bacana essa troca. O Talk to Biz está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, também estamos por lá. Você pode ir ainda no YouTube, nosso canal do YouTube, Talk to Biz, tem todos os episódios disponíveis e, é claro, algumas produções em vídeos, trechinhos das gravações que eu sempre coloco e alguns vídeos específicos que de vez em quando eu consigo fazer e colocar por lá. Se você gosta de consumir conteúdo em áudio também pelo YouTube, assine, por favor, o canal do Talk to Biz. Por fim, é sempre importante, né, o pedido que a gente faz, se você curte o nosso conteúdo, assiste aí regularmente, ouve regularmente o nosso programa e gosta do conteúdo que a gente trabalha aqui, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos fazer aí uma corrente para compartilhar bom conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre estratégia, sobre inovação, sobre tecnologia, a um número cada vez maior de ouvintes. Vamos ajudar aí a compartilhar conhecimento. É isso, meus amigos. Agradeço mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto e nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá.